Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O Campeonato Brasileiro Sub-20 terminou no último domingo com o título do Internacional. Entretanto, o grande destaque individual da competição ficou por conta do jovem atacante Gabriel Silva, do Palmeiras, que marcou 16 gols e terminou como artilheiro isolado. Então, por conta dessa façanha, o Gol de Canela resolveu preparar um vídeo especial, mostrando o que aconteceu com os últimos artilheiros do Brasileirão Sub-20. Lembrando que vou levar em consideração as duas fases da competição, a de 2006 a 2014, que foi organizada pela Federação Gaúcha, e a atual, que é organizada pela CBF, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Na edição de 2006, a inaugural do Campeonato Brasileiro Sub-20, os atacantes Alexandre Pato, do Internacional, e o Wendel Lira, do Goiás, dividiram a artilharia da competição com 7 gols cada. Alexandre Pato já era um fenômeno na base do Inter e essa artilharia serviu apenas para concretizar a sua subida para o time profissional. A partir daí, sua carreira todo mundo já conhece. Depois de ser campeão mundial de clubes e da Recopa com o Internacional, Pato passou por Milan, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal, Tianjin da China e agora está no Orlando City dos Estados Unidos. Nesse meio tempo, ainda somou 27 jogos e marcou 10 gols com a camisa da seleção brasileira. O atacante está com 32 anos. O Wendel Lira, por sua vez, seguiu um caminho diferente. Logo após a artilharia, ele foi promovido ao time profissional do Goiás, mas tempos depois passou a rodar por vários clubes diferentes do Brasil, onde na maioria das vezes nem jogou por conta de lesões. Em 2015 ganhou fama mundial ao conquistar o prêmio Puskás por ter feito o gol mais bonito do ano, mas 6 meses depois da premiação resolveu largar os gramados para virar jogador profissional de FIFA, profissão na qual segue até hoje. O Wendel Lira também tem 32 anos. Em 2007, quem acabou sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 foi o atacante Jefferson, do Paraná Clube, com 7 gols. Encarado como grande joia do tricolor da Vila, Jefferson nem chegou a jogar direito no profissional do clube e já em meados de 2008 foi transferido para o futebol italiano, onde segue até hoje. Depois de rodar por mais de 10 clubes diferentes da Itália nesses últimos anos, a ex-promessa do Paraná defende atualmente as cores do Latina Calcio, um clube da 3ª divisão local. Ele está com 33 anos. Na edição de 2008, mais uma vez o Internacional teve um artilheiro, que no caso foi o meia-atacante Marquinhos Gabriel. Promovido ao time principal do Internacional já no ano seguinte, a então promessa teve poucas oportunidades no Colorado e já a partir de 2011 começou a rodar por diversos clubes do Brasil, entre eles Palmeiras, Bahia, Santos, Sport, Corinthians, Cruzeiro e mais alguns outros. Também chegou a ter breves passagens pelo futebol saudita e emiradense. Hoje, com 31 anos, Marquinhos Gabriel jogou a última temporada com a camisa do Vasco da Gama. O meia Alan Patrick do Santos e o atacante Dori do Fluminense foram os artilheiros da edição de 2009 do Brasileirão Sub-20. Ambos marcaram 5 gols na competição. Promovido ao time profissional ainda naquele ano, Alan Patrick acabou fazendo parte de uma geração magnífica do Santos, conquistando 2 campeonatos paulista, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Já em 2011 se mudou para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e por lá segue ligado até hoje. Mas durante esse período chegou a voltar ao Brasil e atuou por empréstimo por Internacional, Palmeiras e Flamengo. Alan Patrick tem 30 anos. Dori, por sua vez, chegou a ser promovido ao time profissional do Flu, mas nunca teve espaço. Aqui no Brasil chegou a jogar por clubes como Náutico e Brasiliense, mas seu sucesso mesmo acabou sendo no futebol chinês, onde ficou por quase 10 temporadas. Atualmente no Abahani de Bangladesh, Dori tem 31 anos. Promessa da base do Cruzeiro, o atacante Thiaguinho, com 7 gols, foi o artilheiro da edição de 2010. Apesar de ter sido promovido ao time profissional, ele não teve espaço na Raposa e já a partir de 2011 começou a rodar por vários clubes do Brasil, entre eles Vasco, Santa Cruz e Paraná. Aos 30 anos, seu último registro como jogador foi em 2020 no Coimbra, de Minas Gerais. Promessa da base do Fluminense, já com presença garantida nas seleções de base do Brasil, o atacante Marcos Júnior marcou 7 gols e foi o grande artilheiro do Brasileirão Sub-20 de 2011. Promovido ao time profissional já na temporada seguinte, ele ficou 6 anos ligado ao Flu e durante esse período conquistou alguns títulos importantes, como um campeonato brasileiro e um campeonato carioca.
Também chegou a ser emprestado ao Vitória durante o ano de 2014. Marcos Júnior tem hoje 28 anos e é atleta do Yokohama Marinos, do Japão. Na edição de 2012, o atacante Vinícius Araújo, do Cruzeiro, e o meia Renato Henrique, do Náutico, dividiram a artilharia com 4 gols cada. Encarado como grande promessa na época, Vinícius, logo após a artilharia, foi promovido ao time profissional do Cruzeiro e participou da conquista do Brasileirão de 2013. Depois, foi vendido ao Valência da Espanha e logo em seguida passou a rodar por alguns clubes da Europa e do Brasil, até ser contratado pelo Montedio Yamagata, do Japão, em 2020, sua equipe até hoje. O atacante tem 28 anos. Já Renato Henrique foi promovido ao time profissional do Náutico e por lá ficou até 2015. Mas depois disso, passou a se aventurar por outros clubes do Brasil, até chegar ao Castanhal do Pará agora em 2021. Renato também tem 28 anos. Depois de ter sido artilheiro do Gauchão Sub-20 de 2012 com a camisa do Caxias, o atacante Murilo foi contratado pelo Internacional e no novo clube foi o artilheiro do Brasileirão Sub-20 de 2013 com 5 gols. Depois da façanha, foi promovido ao time profissional do Inter, mas não teve espaço, o que o fez rodar por alguns clubes do Brasil, como Botafogo e Joinville. No futebol europeu desde 2017, Murilo tem hoje 27 anos e atualmente tem contrato com Gil Vicente de Portugal. Com a camisa do Atlético Paranaense, o atacante Crisan marcou 5 gols no Brasileirão Sub-20 de 2014 e terminou a competição como artilheiro isolado. Nos últimos anos, ele seguiu ligado ao Furacão, mas não teve grandes oportunidades, tanto que a partir de 2016 começou a ser emprestado, até ser contratado pelo Santa Clara de Portugal durante a temporada de 2020. Crisan tem apenas 25 anos. O Brasileirão Sub-20 de 2015 foi o primeiro organizado exclusivamente pela CBF, e nessa edição, o atacante Matheus Pato, do Fluminense, terminou como artilheiro isolado, com 6 gols. Como não conseguiu vingar entre os profissionais do Flu, a jovem promessa começou a ser emprestada para alguns clubes, até rescindir o seu contrato no começo de 2021 para assinar com Daejeon, da Coreia do Sul. Matheus Pato tem 26 anos. Goleador da edição de 2016 com 8 gols, o atacante Pedro Bortoluso não conseguiu vingar com a camisa do São Paulo e, apesar de ter sido promovido aos profissionais, pouco jogou. Por isso, rodou por vários clubes do Brasil até deixar de vez o tricolor em 2020. Depois de uma passagem pelo futebol português, Pedro deve nas próximas semanas se apresentar ao Honggang United de Singapura. Ele tem 25 anos. Gustavo Mosquito, na época conhecido apenas como Mosquito, foi o artilheiro da edição de 2017 após fazer 9 gols com a camisa do Coritiba. Um pouco depois do prêmio, o atacante entrou em atrito com a diretoria do Coxa e não chegou a um acordo para renovar o seu contrato. Já no final da temporada de 2018, assinou um pré-contrato com o Corinthians e no clube paulista segue até hoje, apesar de ter sido emprestado algumas vezes entre 2019 e 2020. Gustavo Mosquito tem apenas 24 anos. Em 2018, o atacante Rafael Elias, na época conhecido como Papagaio, terminou como artilheiro do Brasileirão Sub-20 com 12 gols. Encarado como grande promessa do Palmeiras, clube onde segue ligado até hoje, ele nunca conseguiu espaço no time profissional do Verdão e desde 2019 vem sendo emprestado para outros clubes do Brasil. Atualmente ele segue no Cuiabá. Rafael Elias tem 22 anos. Com 15 gols, o atacante Evanilson, do Fluminense, foi o grande destaque do Brasileirão Sub-20 de 2019, terminando a competição como artilheiro. Por conta do feito, ele ainda durante aquele ano de 2019 foi promovido ao time profissional do Flu e em pouco tempo já era um dos destaques da equipe. Por conta do bom futebol, em setembro de 2020, Evanilson foi vendido para o Porto de Portugal e por lá segue até hoje. Ele está com 22 anos apenas. E para finalizar, o último nome da nossa lista é o atacante Guilherme Santos, que em 2020 terminou como artilheiro do Brasileirão Sub-20 com 13 gols. Cria do Atlético Mineiro, ele ainda não teve sorte entre os profissionais. Nos últimos meses, teve passagens discretas por Coimbra de Minas Gerais e pelo Vitória, onde pouco atuou na campanha do rebaixamento para a Série C. Ele ainda tem apenas 20 anos. Qual desses nomes citados nessa lista dos artilheiros do Brasileirão Sub-20 caberiam no seu time? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!